Olá, bom dia, turma. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar trabalhando sobre as flores. Gostaria de parabenizá-los pela pintura da flor da página 308. Vocês identificaram direitinho ali as partes, né? As sépalas, as pétalas, a parte masculina, a parte feminina. Alguns precisaram fazer alguns ajustes, mas enfim, todos conseguiram aí fazer, ó, com sucesso. Parabéns pelo capricho. Agora nós vamos na 310, polinização, a viagem dos grãos de pólen. Então a prof vai ler e vocês sigam a leitura, ok? Você já observou os beija-flores em um jardim? O que os atrai a esse local? Leia o poema a seguir e descubra. Então, leitura 1, a turma da primavera. Nos jardins abandonados, por culpa de certos senhores, ficaram desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego, para dar aos beija-flores um novo emprego. Então, o que isso passa para gente? Quando fala assim, ó, nos jardins abandonados, por culpa de certos senhores, ficam desempregados os beija-flores. E beija-flor tem trabalho? Tem emprego? Qual será a função do beija-flor em um local onde tem várias flores? Qual é essa relação entre beija-flor e flores? Será que um ajuda o outro? Ajuda sim. Então, quando fala que em jardins abandonados, eles ficam sem emprego, ficam desempregados, porque quando a gente pensa num jardim abandonado, a gente não encontra flores, a gente só encontra aquela vegetação sem cuidado, murcha. Então pode até ser que a gente encontre algumas flores, mas todas murchas. Então quando fala ali para comprar regadores, vamos regar, vamos semear sem sossego, vamos replantar ali, deixar o local mais florido, para que isso possa chamar esses beija-flores. O beija-flor, ele vai até a flor porque ele procura o alimento dele. Tem ali uma substância bem docinha que é o néctar. Tá cheio de nutrientes esse néctar, que é muito bom para ele, é um alimento muito bom para ele. E em contrapartida, ele acaba fazendo essa polinização, porque ele vai pegar o pólen daquela plantinha, né, daquela florzinha, que quando, por exemplo, o beija-flor, que esse biquinho que ele tem comprido, ele tá ali, né, puxando o néctar e automaticamente, quando ele encosta naquele pólen, fica grudadinho nele. Quando ele vai para outra florzinha da mesma espécie daquela, o que vai acontecer com aquele pólen que tá grudadinho nele? Quando ele for se alimentar na outra florzinha, o pólen vai entrar em contato com a parte feminina daquela outra flor. Então, ela vai entrar, esse pólen vai entrar e vai até o ovário. Chegando no ovário, quem que ele vai encontrar? Os óvulos. Então, ali é que começam as transformações para virar uma semente e dali se transformar num fruto. Então, ali é uma troca de favores, certo? Aqui, na atividade 1, nós vamos fazer oral mesmo, mas pensa, ó. De acordo com o poema A Turma da Primavera, qual seria o emprego dos beija-flores? Então, de acordo com o que nós fizemos a leitura, de acordo com o que a prof disse, né? Qual que é o emprego dele ali? Né? Ele vai se alimentar e o emprego dele é ajudar as outras flores ali a receber esse pólen, para fazer o quê? Aquela transformação e criar ali um fruto. Aí tem toda aquela transformação que cria o fruto, né? Ele vai começar a desenvolver, aí cai as pétalas e tem muito ainda para aprender. Por que eles ficam desempregados? No caso ali, se não tem flor, como é que vai fazer? É como se tivesse um desemprego ali dos beija-flores. E como isso poderia ser resolvido? Então, se aqui ainda fala, ó, vamos comprar regadores e semear sem sossego para dar aos beija-flores um novo emprego. Então, é cuidar daquele local para que aquele local volte a ser florido, né? Volte a dar o emprego para o beija-flor, certo? Então, aqui é somente oral mesmo, para fazer o entendimento ali do poema. Trocar ideias, agora na página 311.
As ideias expostas num poema não precisam estar de acordo com a realidade nem ter comprovação científica. Ainda assim, será verdade que semear sem sossego e regar as plantas fará beija-flores retornarem ao ambiente? Sim, lá, se a gente volta aqui, ó, eles querem dizer o seguinte: lembra que vocês criaram uma produção de texto em que vocês tinham que inventar algo para justificar, por exemplo, o pescoço comprido da girafa, né? A cor diferente da língua da girafa também, ou por que o papagaio fala, enfim. No poema, a gente encontra também algumas explicações que não têm fundamento científico, mas que tem tudo a ver, tá? Ao contrário daquele lá que a gente vai inventar para explicar, aqui é algo que na realidade não existe, mas é algo que se explica realmente. Porque quando a gente fala assim que vamos comprar regadores e semear sem sossego para dar os beija-flores um novo emprego, claro, a gente sabe que não é o emprego deles, mas se a gente regar, se a gente semear, o que vai acontecer? O local vai ficar florido novamente. Tá? Quando fala ali no comecinho, nossos jardins abandonados por culpa de certos senhores ficaram desempregados, beija-flores. Tá, foi por falta de cuidado? Foi por falta de cuidado. Quem são esses senhores? Os seres humanos. E quem ficou desempregado? O beija-flor que ia lá se alimentar, né? Pegar o néctar e automaticamente levar o pólen para outra florzinha. Então tem fundamento aqui, ok? Agora nós vamos falar a parte científica mesmo. Agora é a polinização. Você já observou os beija-flores e os insetos como borboletas e abelhas voando de flor em flor? O que será que eles procuram? A gente já sabe, né? Esses e outros animais, como o besouro, mariposa e até algumas espécies de morcegos, visitam as flores em busca de alimento, como o néctar, o pólen ou ambos. Néctar, líquido açucarado presente nas flores e que serve como fonte de alimento para várias espécies de animais polinizadores. Ele é rico em nutrientes, né? Aqui na primeira imagem nós temos um beija-flor usando o seu bico e a sua língua, que são bem compridinhos, né, para sugar o néctar que tem dentro aqui da flor. Então, é um biquinho bem adaptado para fazer esse tipo de para ele fazer esse tipo de coleta aí do néctar. Bem legal. Aqui nós temos uma borboleta. Vocês estão vendo que aqui, ó, nós temos uma estrutura. Ó, as borboletas têm uma estrutura longa, semelhante a um tubo, com a qual sugam o néctar. Então, esse tubinho, né, ele vai conseguir entrar ali para pegar esse néctar. Então, tudo muito bem adaptado. E olha aqui, ó, lembrando que aqui nós temos o pólen também, ó, que pode ficar grudado no biquinho dele. Aqui o pólen pode ficar grudado nas patinhas da borboleta, nas asas da borboleta, nas anteninhas. Ao se alimentar, esses animais prestam um grande serviço ao ambiente, colaboram para a reprodução das plantas. Vamos entender como isso acontece. Você aprendeu que as flores são órgãos reprodutores da maioria das plantas, mas para se reproduzir, grande parte das plantas com flores depende de abelhas ou de outros animais para transportar os grãos de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outra flor. Os animais que transportam os grãos de pólen de uma flor para outra são chamados de polinizadores. Então, isso é uma polinização, então os animais são polinizadores. Ok? Vamos seguir adiante na página 312. O transporte de grãos de pólen de uma flor para outra é chamado de polinização. Saiba em detalhes como acontece a polinização por animais. Ao pousar na flor, então olha aqui a abelhinha, ó, os animais polinizadores encostam na parte masculina dela e ficam com alguns grãos de pólen grudados no corpo. Lembra que lá na pintura da flor que vocês fizeram? Então, lá na parte masculina é que ficam ali o pólen.
Saindo em busca de outra flor, esses animais transportam esses grãos de pólen. Quando pousam em outra flor, os grãos de pólen entram em contato com a parte feminina da flor e alguns deles chegam até os óvulos. Desse encontro resulta a formação de sementes e de frutos. Deixa eu voltar aqui. Ó. Lembra só que vocês fizeram? Então, o processo de polinização depende aí também de todas essas partes aí da planta que são responsáveis pela reprodução. Ok? Então, aqui embaixo nós temos 3 figuras. Exatamente isso que a prof acabou de ler ali em cima, ó. A abelha pousa em flor, a abelha transportando grãos de pólen. Então, olha só como o corpinho dela ficou todo amarelinho. Aqui dá para ver bem, ó, quanto pólen tem no corpinho dela, ó. A abelha pousa em outra flor e espalha os grãos de pólen, que formará novas sementes e novos frutos. Bem legais essas fotos aqui, ó, ficaram bem próximas. Você sabia? Existem também plantas que são polinizadas pelo vento. Geralmente elas têm flores pequenas e produzem grande quantidade de pólen, que, por ser muito leve, é facilmente levado pelo vento até outras flores. Então aqui, ó, nós temos certas plantas que são polinizadas pelo vento. Então são aquelas plantas que têm as florzinhas menorzinhas, né? Então qualquer ventinho que bata ali, aquela florzinha vai acabar se desprendendo, o pólen dela ali, e vai ser transportada para uma outra florzinha. Então, o vento também é um agente polinizador. Bacana, né? Aqui a prof vai deixar para vocês a atividade 2 e uma tarefinha. Então, anotem que vocês vão fazer a número 1 e a número 2 dessa página. Observe a imagem que mostra como ocorre a polinização por insetos e enumere as frases indicando a sequência correta em que isso acontece, em que isso ocorre. Então, aqui a gente tá... Olha só que legal aqui, ó. Aqui dá para ter uma visão bem clara daquela atividade que vocês fizeram. Então, aqui, ó, as sépalas, certo? As pétalas estão aqui. Aqui nós temos a parte feminina da flor, que é toda essa parte aqui, ó, a parte do ovário, onde ficam os óvulos. E neste caso aqui, nós temos 2 partes que significam o que aqui? Representam a parte masculina, onde ficam o pólen. Então, aqui a abelhinha veio para se alimentar. Aqui mostra a abelhinha voando e indo ao encontro de outra florzinha da mesma espécie. Chegando aqui, o que vai acontecer? O corpinho dela ficou coberto com esse pólen. E esse grãozinho de pólen vai entrar aqui, como se fosse esse canudinho. O pólen entra aqui e tem que encontrar com os óvulos que ficam nesta parte aqui. Encontrando com os óvulos, pólen e óvulos se encontram, ocorre uma transformação e ali surge uma semente, depois dá vida ao fruto, certo? Que é essa parte aqui, ó, que vira fruto. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão enumerar aqui a sequência de tudo isso que a prof acabou de mostrar para vocês, ó. A abelha voa para outra flor, transportando os grãos de pólen. A abelha pousa na flor em busca de alimento. Inicia-se a formação da semente. Ao tocar a parte masculina da flor, o corpo da abelha fica com grãos de pólen. Quando a abelha pousa em outra flor, os grãos de pólen que estavam em seu corpo entram em contato com a parte feminina dessa flor. Então tá tudo misturado. Vocês têm que colocar aí, tem que numerar de 1 até 5, de acordo com a sequência dos acontecimentos. Na número 2, analise a seguinte frase: plantas com flores e animais polinizadores formam uma grande parceria no processo da polinização. Quer dizer que eles são parceiros. Explique como cada parceiro tem benefícios nesse processo, as vantagens que cada um tem. Então,
Tenho as plantinhas com as flores, tenho os animais polinizadores. Por que eles são parceiros aí no processo de polinização? Cada um tem vantagem de um lado, certo? É vantajoso para os dois. Então, você vai explicar aqui como cada parceiro tem esses benefícios, essas vantagens, ok? Na próxima página, marquem que a 3 também vocês farão. Então, é a página 314. As plantas polinizadas por animais têm adaptações para atraí-los e mantê-los em suas flores, como as pétalas resistentes ao pouso dos insetos. Já os animais possuem o corpo adaptado para obter seu alimento, então tem toda uma adaptação ali. Lembra que nós vimos no caso do beija-flor? Do bico dele, da borboleta que tem aquela estrutura. As flores também têm que ser adaptadas, né? Se a folha dela, as pétalas, aliás, desculpa, as pétalas não forem resistentes, qualquer animalzinho que vá pousar ali, o que vai acontecer? Ela vai abrir, né? Ela vai como se fosse rasgar. Então, ela tem que ter também uma certa resistência. Então, aqui, ó, escreva uma adaptação dos animais abaixo que lhes permite retirar o alimento das flores. Então, lá na legendinha, lá das figuras, a gente consegue perceber ali, tem uma parte explicando dessas adaptações, desses dois animaizinhos. Aí, vocês escrevam aqui, ok? Olha lá, o cravo do mato, turma. Observe a seguir a imagem de uma flor que é polinizada por animais. Discuta com os seus colegas, não dá para discutir, né? Mas vocês vão responder aqui, ó. Que animal seria um polinizador para essa flor? Explique sua hipótese. Então, vamos partir do seguinte, turma. Aqui, a florzinha tá bem na pontinha, certo? Certos animaizinhos polinizadores precisam pousar na plantinha, pousar naquela flor para conseguir retirar o néctar. Lembra? Tem um animalzinho, né? Tem um animalzinho polinizador que mesmo sendo essa florzinha na ponta, ele consegue, né, ficar aqui e retirar ali o que ele precisa, né? Que é o néctar. Então, qual seria esse animal polinizador? Aí você vai colocar que animalzinho é esse e por que ele consegue, tá bom? Além disso, a prof vai deixar para vocês também o em casa da página 323, apenas o número 1. Deixa a prof colocar aqui. Muito bem, aqui ó, em casa. Leia o texto e responda as questões. Aqui vai falar das joaninhas, lindas e poderosas. Ultimamente vem aparecendo muitas joaninhas aqui no prédio, aqui no apartamento. Bem interessante, bem lindinhas assim, várias. Ó, saiba mais sobre a vida das joaninhas e entenda como elas ajudam a natureza. Então, vamos lá. Joaninha caçando pulgões em plantas. Então, aqui nós temos os pulgões, olha, que às vezes acabam atacando tanto a plantação e eles se alimentam, né, da plantinha e acaba sendo pragas. Então, a joaninha, ela se alimenta desses pulgões. Isso é um benefício para a planta, né? E aqui, ó, a joaninha em flor em busca de alimento. Olha aqui, ó, o pólen no corpinho dela. Que legal. Olhando para elas, tão coloridas e estampadas, é difícil acreditar que as joaninhas fazem parte da família dos besouros, aqueles insetos que costumam ser grandes e ter um visual esquisito. Pois saiba, tanto as joaninhas como seus parentes não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, ao se alimentar de bichos que sugam a seiva de vegetais, as joaninhas diminuem o número de pragas que destroem as plantações. A vida das joaninhas é um grande passeio. Elas voam por flores e plantas em busca de alimento e lugares seguros para pôr seus ovos. Nesse trajeto, ajudam na polinização das flores, pois levam com elas grãos de pólen entre uma planta e outra. Olha lá que legal, né? Além de estar ali se alimentando, acaba com as pragas, faz a sua polinização, se alimenta. Bem interessante. Então, a ficha do bicho.
Tamanho de uma joaninha? De 4 a 8 milímetros. Ela é pequena. Tempo de vida? Cerca de 180 dias. Alimentação: pulgões, lagartas, ácaros e cochonilhas. Vamos falar depois um pouquinho o que são cochonilhas. Vocês vão ver que interessante. Onde vive? Em jardins, florestas e pomares da América, Europa, Ásia, Oceania e África. E no prédio da prof, né? Porque aqui tem várias. Olha lá na página 324, cochonilha. Vamos aprender aí o que significa esse nome. Esse nome é de um animalzinho. Olha só que interessante. É um pequeno inseto que se alimenta da seiva das plantas, que também é um líquido que a planta possui. É utilizado para fabricar um corante vermelho, utilizado na indústria para dar cor rósea a iogurtes, biscoitos e sorvetes, ou para realçá-la. Olha só, para realçar ou para dar cor em certos alimentos. É utilizada aí a cochonilha. Olha só que interessante, né? Aí lá no caderno vocês vão responder a letra A e a letra B. Letra A: as joaninhas são animais polinizadores? Sim ou não? E justifica a resposta. B: as joaninhas podem ser encontradas em pomares e hortas. A sua presença nesses ambientes traz benefícios aos agricultores? Ajuda os agricultores? Sim ou não? E por quê? Aí você dá a sua explicação. Tá certo? Então façam com bastante capricho e amanhã a gente se encontra novamente na aula de ciências. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.